Olá, paz e bem, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Se vocês têm gostado daquilo que eu publico no YouTube, vai lá, dê seu like, compartilhe, faça com que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas que precisam de ajuda. Beleza? Hoje o tema que eu venho trazer para vocês é existencial e egóico. Ele faz a referência ao quinto e ao sexto, né, discernimento que Viktor Frankl coloca a respeito do que é a pessoa humana. Então a gente já viu do 1 ao quarto e agora eu vou falar o que Viktor pensa na quinta e sexta tese da pessoa humana, tá certo? Então, o ser humano é um ser existencial. Ser pessoa é, né, a pessoa humana é existencial. O que Viktor Frankl quer colocar aqui, né, que a gente é existencial? Porque nós, só na palavra, na definição de existir, já diz que nós somos feitos para fora, que nossa origem, né, que nós temos essa tendência, né, de ser para fora. Nós precisamos nos comunicar, nos relacionar com o mundo, com as pessoas, tá certo? Então, existimos. Nascemos, existimos. Mas só de fato começamos a ser pessoa quando entendemos a dimensão da autotranscendência. Ou seja, quando realmente, como o Victor fala, a autotranscendência é a essência da existência. Quando começamos a entender que existe uma dimensão espiritual e que essa dimensão realmente ela reverbera na nossa vida, nos fazendo tomar decisões, nos fazendo pedir uma força de resistência do espírito, lá no inconsciente espiritual, que nos devolve a consciência do que é ser pessoa, tá certo? Do que é realmente fazer as coisas na vida, tomar as decisões. E sobre isso o espírito é essa dimensão, né, espiritual, essa parte unitiva, tá certo? E a liberdade nos faz tomar posições, ou seja, o que realmente eu sou, o que eu estou fazendo. Né? Então eu começo a compreender que tudo isso, que essa autotranscendência, ela precisa fazer parte do meu ser pessoa. Ela precisa não só realmente... Um exemplo mais fácil é o perdão. Então, muitas vezes, eu, no meu ser pessoa, na minha parte constitutiva, psicológica e biológica, eu não consigo agir dessa forma e perdoar uma pessoa. Aí eu preciso dessa autotranscendência para, de fato, conseguir perpassar por aquilo que eu sou para ir caminhar a um dever ser e tomar uma atitude referente a isso. Tá certo? Então, essa existência, a pessoa existir, ela existe para um propósito. Ela existe para um sentido, ela caminha para isso. Então, Viktor Frankl trabalha, por exemplo, os pilares da logoterapia, que é a liberdade da vontade, vontade, sentido e sentido da vida. E a pessoa realmente ela pode e deve ser aquela pessoa protagonista da própria vida. Né? E daí nós vamos entendendo o que é o sexto, né? A sexta tese da pessoa humana, que Viktor fala que a pessoa é um sujeito egóico. A pessoa humana é um sujeito egóico. Por quê? Porque existe essa esfera do humano que é egoísta, né? Que a pessoa realmente ela parece que está sempre olhando para o próprio umbigo, né? Parece que está sempre caminhando para as coisas primeiras dela e não para a relação e não para o outro. Então Victor vem dizer que mesmo sendo esse sujeito egóico, o ser humano ele pode e deve ser essa pessoa não autômata, né? Que age por causa de coisas que considera, né, automática. Não, mas esse ser autônomo, esse ser que decide aquilo que é a cada instante, certo? Então esse sujeito egóico, ele precisa entender a dimensão espiritual. Ele precisa e deve fazer uma autoafirmação de que a vida é além daquilo que realmente são os seus condicionantes, aquilo que ele aprendeu nas relações ou aquilo que é hereditário. Ela perpassa isso, ela também é isso, mas ela é a decisão a partir de uma dimensão espiritual. Então nós devemos sim perguntar os porquês da nossa vida, mas nós devemos olhar os objetivos, os paraquês. Para que eu faço o que eu faço? Não só porque eu fiz o que eu fiz, porque eu continuo fazendo o que eu faço. É para que eu quero fazer isso, para que eu penso diferente hoje daquilo que eu faço, daquilo que eu fazia e pretendo me emendar, pretendo fazer diferente. Para quê?
Para quê? Então eu vou caminhando por um objetivo, vou caminhando para uma consideração diferente daquilo que eu acredito que é simplesmente me acomodar, me sentir ali fofinho, tá? Né? Naquele cômodo de ser aquele que eu sou e os outros precisam me aceitar, porque a minha história de vida foi difícil e eu já estou fazendo há X tempo terapia e não consigo perpassar. Aí eu pergunto para você, para esse sujeito egóico, esse egoísmo está deixando você no autômato, no automático da sua vida, em pensamentos automáticos, cognitivos, comportamentais? O teu desenvolvimento, a história, te levou só a ser a quem você é e pronto, acabou, você é definido pela tua história? Não, não é. Você pode ser mais do que você imagina. Você pode ser essa pessoa que se autotranscenda e ser essa pessoa humana do ser ao dever ser. Depende de você, da forma que você encara tudo isso. Então, sim, o ser humano existe. Sim, o ser humano é egóico por natureza humana, mas também é próprio do ser humano e só dele a dimensão espiritual de decidir quem ele é, mesmo perante os condicionantes, como sempre venho dizendo, né? Mas também em relação a esse egoísmo que ele decide, né, muitas vezes permanecer, não mudar, não tomar atitudes, não realmente fazer menção àquilo que precisa mudar, tomando atitude, fazendo. Ele só fala, ele só acredita que pode, às vezes nem acredita, mas enfim, ele só pensa, né? Ele não age, tá certo? Que essas palavras e essa tese, né, a quinta e a sexta, possam ajudar aí no complemento e na continuidade daquilo que eu venho falando das teses da pessoa humana, mas sobretudo que ela faça mesmo uma metanoia, uma mudança realmente aí de pensamento e que você consiga agir perante isso. Que Deus abençoe vocês. Só por hoje funciona. Valeu! Tchau, tchau!